porém, andar no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como se outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar. Deus amado, nesse instante, ó Deus, temos a tua palavra e queremos compartilhar, ó Deus, com o teu povo, ó Deus, para a tua igreja, os ensinos que ela tem para nós. Nos dê sabedoria dos céus para assim fazermos, ó Deus, humildade e sempre buscando crescer no conhecer de ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmão, eu achei interessante refletir nesse texto, porque naquele sábado que tivemos lá no Jabes, é interessante como que as coisas vêm de surpresa para nós. Um texto tão conhecido, que nós já sabemos ele, quantas vezes lemos, refletimos, e muitas vezes a gente é pego de surpresa. Foi lançado para o grupo que eu estava a pergunta nesse sentido, para especificar 3 obras da carne e 3 frutos do Espírito. Foi, pastor, a pergunta, né? Então, num momento assim, eu fiquei no ar, como buscar esse conhecimento, como lembrar disso aí, não me via à mente assim. Aí eu comecei a refletir como nós podemos ser pegos de surpresa com as qualificações das obras da carne aqui. Pensando nisso, eu fiquei pensando, como que eu tenho vivido? Será que eu tenho fugido das obras da carne? Como cristão, eu preciso fazer diferença. Qual tem sido a minha diferença aqui neste mundo? Então, nós sabemos que as obras da carne só destroem. Nós vivemos num mundo de guerra, nós guerreamos contra as obras da carne e os frutos do Espírito, porque o inimigo não quer perder campo, ele quer sempre ganhar aqueles que são de Deus, e ele não para de trabalhar, mas o poder do nosso Deus é muito maior. Nós sabemos que se nós estivermos focados no nosso Deus, nós sabemos que essas obras da carne não nos atingirá, mas nós precisamos ter prudência contra isso, porque as obras da carne só traz destruição. Quando nós olhamos para esse mundo, os acontecimentos desse mundo, nós vemos que quantas mortes têm acontecido por ceder aos desejos da carne. Há poucos dias li uma história que os pais chegaram em casa, encontraram o filho de 12 anos enforcado, morto, sem nenhum socorro valer mais. Porque eles acharam diferença no comportamento do filho, buscando esses conhecimentos da internet, desses jogos que têm aparecido aí, tirando ele da realidade do seu viver. E ele achou que não havia significado mais na sua vida e tirou a vida. E os pais, muito tristes, reclamavam disso, porque apenas 12 anos
deixou ser levado por essas ondas que têm aparecido aí, destruindo vidas. E não só esse, quantos mais acontecimentos nós podemos ver através das notícias, que sabemos que são comportamentos que são cedidos aos desejos da carne, que busca isso. Então nós precisamos ter prudência e ser advertidos, porque os frutos do Espírito nos edificam, mas os da carne destrói. É só destruição que há nos desejos da carne. E nós sabemos que os desejos da carne nos distanciam de Deus. E nós não podemos estar distantes de Deus. Ele coloca, às vezes, até dentro da nossa casa, um momento que eu podia estar refletindo. Eu prefiro, às vezes, buscar um programa de televisão que até não me edifica. Eu sei que nós precisamos saber separar as coisas, que tudo tem a sua utilidade, mas nós precisamos saber separar como cristão. E nós sabemos que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É muito sério isso para a nossa vida. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticaram. Então, você pode estar se perguntando, como que eu tenho vivido? Eu me perguntando, como que eu tenho vivido? Eu tenho tido sabedoria para me separar das obras da carne? Essa sabedoria eu só posso encontrar em Deus. Sem Ele, eu não tenho condição, porque os frutos do Espírito, o primeiro mencionado aqui é o amor. Como eu tenho praticado amor? Como eu tenho vivido esse amor? Será que eu tenho feito separação? Como cristã, eu tenho sido transparente para esse mundo, para contagiar o mundo com as suas obras carnais. Eu tenho feito diferença. Então, eu preciso pensar nisso. Nós temos que procurar ter uma vida sempre perto de Deus, né? Porque se nós estivermos, nós teremos força de vencer esses convites da carne. E nós sabemos que os convites do Espírito nos leva à edificação, nos leva a crescimento, nos leva a uma vida mais perto de Deus. Mas as obras carnais só nos distanciam de Deus. Então nós precisamos fazer separação, que os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas se nós vivemos no Espírito, nós teremos resistência contra as obras carnais, né? E nós sabemos que esse amor imenso, Deus mostrou lá na cruz, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, nós precisamos ter uma vida de busca. Como eu vou buscar? Como eu posso buscar? Como eu posso me encher da presença de Deus? Ele mandou o seu Filho para me salvar. Ele mandou o Espírito Consolador. Mas como eu tenho vivido? Porque luz e trevas não combinam. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer diferença das trevas. Como eu tenho vivido? Então, eu tenho que procurar ter vida ligada a Deus. Como eu posso me ligar? Eu tenho que procurar me encher da sua palavra, procurar orar, às vezes até jejuar, porque há momentos na nossa vida que nós precisamos ter uma vida de mais consagração a Deus, uma vida mais perto de Deus. E se nós tivermos essa busca, nós sabemos que nós temos força, nós nos tornamos resistentes contra as trevas desse mundo. Então, irmãos, o nosso compromisso como cristão é muito grande diante desse mundo. Nós temos que estar sempre refletindo como eu tenho vivido, o que eu tenho falado, o que eu tenho buscado, o que o mundo diz de mim, por onde eu ando. Então, eu tenho que ter uma vida perto de Deus. Mas eu tenho que procurar ter essa vida perto de Deus. Deus tem a bênção para nos dar,
mas eu preciso da expansão para essa bênção agir na minha vida, para que o Espírito de Deus me enche, me capacite com a sabedoria dos céus, para me testemunhar até o final da minha vida, da vida cristã que eu tenho falado. Será que eu tenho vivido? Então, a preocupação é muito grande, mas nós, buscando a Deus, nós nos tornamos resistentes. E o Espírito de Deus enche a nossa vida, nos capacita, nos dando sede da presença de Deus, nos dando alegria, nos dando amor, nos dando sempre a capacitação do Espírito. E aqui entra também as armaduras do Espírito. Eu preciso ser revestido das armaduras para que eu possa resistir os dias maus, porque eles são contínuos diante de nós. Mas até o final da nossa vida, nós podemos ser revestidos se nós tivermos uma vida junto de Deus. Que Deus nos abençoe, nos capacite nessas poucas palavras, que nós possamos estar refletindo sobre o nosso viver como cristão. Que faça a separação desse mundo, que a nossa vida realmente, o dia que nós partirmos, ela possa continuar falando aqui nesse mundo, porque nós podemos resistir os dias maus e ter uma vida perto de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Apesar das nossas limitações, nós sabemos que o Senhor pode nos dar sabedoria, nos capacitar e nos fazer vencedores aqui neste mundo. Nos ajude, ó Deus, a ter resistência contra o pecado, contra as obras da carne, e possamos, ó Deus, viver nos frutos do Espírito. E nós sabemos que assim o Senhor trabalhará mais em nós, nos capacitará mais e nos dá sabedoria para vencermos e separarmos aqui nesse mundo aquilo que é teu. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.